Buenas tardes para todos os obreiros, obreiras, colaboradores, CPOs e servos, todos que já estão sintonizados aqui para o momento da classe. Antes de pensarmos na classe, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo conduzca esta classe e edifique-nos espiritualmente. Vamos falar com Deus. Meu Deus e meu amado Padre, em o nome dele, Senhor Jesus, nós outros lhe pedimos a direção para esta classe e que cada servo e que cada homem e mulher de Deus, que sua intenção é servir ao Senhor hasta a morte, é servir ao Senhor de todo o coração, que eles sejam edificados e que a palavra dele, Senhor, seja revelada para fortalecê-los e para que ele temor não desapareça, porque quando um servo de Deus, uma serva de Deus perde ele temor, perde ele prazer de servir com santidade, de servir, meu Padre, mirando solo para ti. Meu Padre, tome a direção de todo o que vamos falar e que o entendimento seja aberto, os olhos sejam abertos. Se há algum servo com mal-estar, que seja curado a hora, livre a hora. Se há algum servo tuyo, meu Padre, desanimado, pensando em desviar-se dele caminho, pensando em sair de la batalha, que ele abra os olhos e esteja seguro que ele, Senhor, lhe chamou para que ele sirva hasta la muerte. Entregamos esta classe em tus manos, graças a Deus. Amém. Domingo passado não houve a classe, porque tuve as eleições e já terminamos a meditação do livro de Gálatas. Hoje nós outros vamos começar a meditar no livro de 1 Pedro. Abra sua Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 1. Vamos a meditar nele versículo 1 e também nele versículo 2. Serão dois versículos que nós outros vamos a meditar. Preste muita atenção. Se tem aí algo para você ir apontando o que Deus lhe vai falando, seria boníssimo. E marcando em sua Bíblia esta meditação. O tema da classe de hoje será este aí. Você que perdeu por causa da fé? É uma pergunta. Você, eu, todos aqueles que servem a Deus, você que perdeu por causa da fé. Porque quando nós outros assumimos a verdadeira fé em Cristo, a verdadeira fé abraâmica, nós outros perdemos. E ao mesmo tempo que perdemos, ganhamos. Essa é a realidade. Porque nele mundo material, quem perde, perde. Quem gana, gana. E nele mundo espiritual, já é ao revés. Aqueles que perdem são aqueles que sempre estão ganhando, são aqueles que sempre estão com a ventaja, porque estes renunciaram coisas que realmente lhe impedia de ter um bom relacionamento com Deus. Vamos a ler ele primeiro versículo do livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus a los expatriados de la dispensação em ele ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, elegidos. Aí você pode ver que Pedro está falando com um grupo de elegidos que tuvieram que se esparcir.
porque mientras a igreja de Jesus não era perseguida ou não estava sofrendo persecução, allí vivia em Jerusalém. Mas a intenção de nosso Deus era que a palavra de Ele fuera esparcida em todo o mundo. Então, quando vino a persecução, os elegidos começaram a se esparcir. Aí você vê o nome de 5 lugares: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Os elegidos foram para aí. E veja que Pedro era um dos discípulos de Jesus que era mais complicado antes de ser bautizado com ele Espírito Santo. Pedro era ansioso. Pedro tomava atitudes precipitadas. Foi ele próprio Pedro que disse que por Jesus ele daria a própria vida. Ele ia à la cárcere com Jesus, e quando Jesus foi preso, castigado, ele disse que não conhecia Jesus, negou a Jesus, mas ele não tinha o Espírito Santo. Era um discípulo desequilibrado, mas quando Pedro ele foi bautizado com o Espírito Santo, o Espírito Santo trajo para Pedro a confiança, o equilíbrio, a mansidumbre. O Espírito Santo transformou aquele Pedro que era tão complicado, que seu prazer era resolver as coisas com a violência, ele era agressivo. Mas quando o Espírito Santo ele entrou em la natureza de Pedro, ele la converteu em la natureza de Cristo. E existe o que acontece, às vezes, Deus escolhe, elige uma pessoa que uno mira assim, mas esta aí serve para servir a obra de Deus, mas por todos os defeitos que Pedro tinha, havia dentro de Pedro um desejo de servir. E é esse desejo que Deus busca em seus servos. Ele verdadeiro desejo de servir, e que esse desejo de servir não venga a apagar-se, porque quantos servos que começaram com tanta gana, com tanta dedicação, com tanto sacrifício, servindo a Deus, e não se cuidaram, e esse desejo de servir foi se apagando, uma tribulação, uma persecução, uma mentira, algo passou e a pessoa vai se apagando. Mientras esse prazer, esse desejo de servir esteja encendido, ele próprio Espírito Santo nos capacitará, nos dará capacidade para servir a Deus, nos dará condições de fazer esta obra para a glória de Deus. Como você pôde ver, ele estava se dirigindo a los expatriados. Eles saíram de sua pátria, saíram de sua terra, foram para outros lugares, justamente para predicar a palavra de Deus, que aí está, a los expatriados. Coloque lá a explicação, por favor. Isso, aí está. Ele, mensagem de Pedro, está dirigido a los convertidos. Ele não estava falando neste momento com outros, não estava falando com os convertidos, os que sacrificaram para esparcir a palavra de Deus. Ao evangelho que viviam esparcidos por Ásia Menor. Esse grupo de pessoas que foram para vários lugares para predicar a palavra de Deus, eles foram elegidos por ele próprio Espírito Santo. Estavam sacrificando, saindo de sua terra, derrando sua família, derrando tudo para trás, só com um prazer: esparcir a palavra de Deus. Siga, por favor, a explicação.
a maioria de eles eram judeus, cristianos que haviam sido expulsados de sua própria terra, devido às persecuções que começaram imediatamente depois de Pentecostés. Vê que depois que eles foram bautizados com ele Espírito Santo, começou a persecução, porque ele diabo não é tonto. Ele diabo sabe que mientras a pessoa quer servir, pero não tem o Espírito Santo, ela tem um limite. Ela vai chegar hasta um limite. Mas quando uno é lleno do Espírito Santo, o diabo sabe que já não pode mais detener aquela pessoa, porque o poder do Espírito Santo usa um servo de Deus para liberar a uno das tinieblas, para sanar, para levar a uno a la salvação eterna, aquele que é lleno do Espírito Santo, donde ele chega, ele deshace as obras do diabo. Quando este grupo foi lleno do Espírito Santo, começou a persecução, e graças a Deus por la persecução, porque um foi para um lado, o outro foi para outro lado, e a palavra foi esparcindo-se. E mire, esta palavra que me salvou, que salvou a você, chegou hasta nós outros, porque eles foram e sacrificaram para a palavra de Deus não quedar-se apenas em Jerusalém. Sigamos, por favor. As 5 províncias citadas por ele apóstolo mostra la proporção de la dispersão, sin embargo, incluso distante e afligidos. Eles estavam distantes de sua terra, de seus costumes, de sua gente, estavam afligidos, mas ele prazer de ganhar a alma, ele prazer de servir era tão grande que as aflições não era suficiente para desanimá-los. Siga, por favor. Os cristianos são animados a manter-se firme em la fé e alegres com ele alto privilégio de haver sido escolhidos por Deus, não solamente para ser salvos, sino também para testificá-lo ao mundo. Estes que foram esparcir a palavra de Deus em cada cidade, como você pôde ver, eles foram escolhidos por Deus, não só para ser salvo, mas para ajudar outras pessoas a serem salvos. E Pedro estava dizendo para eles, para se manter em la fé. E talvez você pergunte, obreiro, colaboradores, CPOs e todos que estão nesta classe, pastor Jorge, como hago eu para me manter em la fé? Consciência límpia. A consciência tem que estar límpia. Quando a consciência está límpia, estamos em la fé. Mas quando a consciência está suja, a consciência suja genera dúvidas. A consciência suja genera inseguridade. Uno não está seguro. Mas quando a consciência está tranquila, que estamos fazendo o que temos que fazer, que estamos agradando a que uma grande parte não quer agradar, se estamos obedecendo a que uma grande parte não quer obedecer, isso nos deixa tranquilo, que nosso Deus nunca nos deixará solo em nenhuma situação. Sigamos, por favor. Versículo 2 de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 já leemos, agora vamos ler ele versículo 2. Segundo ele prévio
conhecimento de Deus Padre por la obra santificadora do Espírito. Veja que a obra de Deus é uma obra santificadora do Espírito. Não é uma obra que permite que uno sirva a Ele sujo. Eu não posso servir a Deus. Você não pode servir a Deus sujo. Pastor, pero há pessoas que servem a Deus aún estando sujo. Sim, mas por um tempo. Vai chegar uma hora, se essa pessoa não se arrepende, não confessa, ela vai pagar um preço muito alto. Porque uma vez que uno está sujo, uno pode limpiar-se, uno pode se restaurar. É como estava falando com os servos e dizendo para eles, quando damos um conselho a quem está desviando-se, e aquela pessoa hace caso a nosso conselho, ela que estava desviando-se, ela vuelve ao caminho. Lhe hago uma pergunta: o que é mais fácil? Cortarmos um árvore malo que aún está pequeno, ou esperar que esse árvore malo cresça 30 metros? Quando está pequeno, é mais fácil de eliminar. Mas quando uno deixa o árvore crescer 30 metros, para cortá-lo, eliminá-lo, dará mais trabalho, não é verdade? Não permita que ele malo crie raiz em sua vida, porque é aí que muitos se apagam e perdem o prazer de servir e perdem o prazer de simplesmente ser servo, porque não fomos chamados para ser senhores, fomos chamados para ser servos e nos manter como servo em uma obra santificadora do Espírito. Aí ele diz aí, para obedecer a Jesus Cristo. Não é para obedecer a homem. Por favor, vuelva ao versículo, por favor. Para obedecer a Jesus Cristo e ser rociados com su sangue, com a graça de la paz os seja multiplicado, para ser rociados com a sangue, que a graça e a paz os seja multiplicado. Ou seja, foi a sangue de Cristo que me lavou, que me limpiou. Foi a sangue de Cristo que limpiou a você. E você sabe, eu sei, ele trabalho, a luta que enfrentamos para nossa liberação, não é verdade? A luta não foi fácil para ser bautizado com ele Espírito Santo, e depois de tanto sacrifício, e depois de tantas lágrimas, eu vou echar tudo isso por um prazer momentâneo. Não vale a pena, não vale. Eu vou perder todo isso por um desejo carnal, não vale a pena, porque todo que conquistamos, ele mundo jamais poderá nos dar. Coloque lá a explicação, vocês estão amáveis. Aí está. O que mais chamou a atenção neste versículo, para obedecer a Jesus Cristo. Todo o que hacemos, os servos que saíram de Jerusalém e foram cada um para uma cidade, uma província, eles não foram para obedecer a Pedro, eles foram para obedecer a Cristo. A que Pedro era como um obispo naquela época da igreja, mas eles, obedecendo a direção que Pedro dava, não estavam obedecendo a Pedro, estavam obedecendo a Cristo, porque quando uma autoridade espiritual nos dá uma direção, é Cristo usando aquela autoridade
para usar-nos e nos usar para que Cristo seja glorificado. Ponga lá a explicação, por favor. Aí diz aí, los elegidos de Deus são os salvos. Mire que los elegidos são os salvos, aqueles que pagaram um preço, aqueles que resolveram dar a espalda para um mundo de engano e andar nele caminho da servidumbre com Cristo. Aqueles que verdadeiramente são fiéis ao Senhor Jesus. Fiéis em que situação? Qualquer. Com pandemia, sem pandemia, nossa fidelidade há que manter. Há que manter nossa fidelidade em las buenas e em las malas. Você sabia que antes de existir a igreja, já existia o altar. O altar existiu primeiro que a igreja. Por isso que nós outros não podemos jamais eliminar o altar. Elimine de sua vida a mentira, o engano, o pecado. Elimine de sua vida qualquer outra coisa, mas não elimine de sua vida o altar. Aqueles que são salvos estão no altar. Aqueles que estão dispostos a servir a Cristo hasta a morte estão no altar. E o altar nunca deixará faltar nada, e o altar nos protegerá, e o altar hará todo o que é a vontade de Deus, e aí serviremos. E por isso formam sua igreja invisível a este mundo. Ou seja, o mundo não consegue ver a igreja espiritual, mas quando um é salvo, um é a igreja de Cristo em seu hogar, um é a igreja de Cristo delante de seus companheiros de trabalho, um é a igreja de Cristo em la escola. Em qualquer parte que você vá, você representará, eu representarei a igreja de Cristo, a igreja imaculada, aonde uno mira para nós outros e vê a igreja de Cristo em qualquer situação. Você está de viagem, a igreja de Cristo, você representa a igreja de Cristo. Você vai ser uma visita, você vai a uma outra cidade, em qualquer parte que você vá, quem lhe mira, vê a igreja de Cristo. E qual é a igreja de Cristo? É aquela que dá testemunho comportamental. É aquela que uno mira, que não há diferença quando está na igreja e quando está em casa. Não há diferença quando está na igreja e também em seu trabalho. Suas vestimentas, sua roupa mostra que aquela pessoa é a igreja de Cristo. Seu comportamento delante das malas notícias, delante de um problema, suas reações mostra que tu eres, que eu sou e que nós outros somos a igreja de Cristo. Siga, por favor, a explicação. El propósito de esta eleição culmina em la obediência prazenteira e constante à la vontade do Altíssimo. Ou seja, todo aquele que foi elegido por Deus, há um prazer. Há um prazer em servir a Deus. Há um prazer em fazer as coisas para Deus. O mundo não reconhece isso. Não espere que o mundo lhe aplaude. Não espere. Mas quando aquele que serve a Deus e serve com prazer, meu amigo, Deus lhe enaltece. Lhe enaltece em vida e lhe enaltece na morte, para que ele seja glorificado. Siga lá, última parte, por favor. Es decir, a obediência e a eleição divina andam tomadas de las manos, pois
la salvación es operada por la fé, e la fé es comprobada com la obediência. Como saber se um pastor, se um obispo, se um obreiro, se um servo está em la fé? Por la obediência. A partir dele momento em que um começa a desobedecer ou a ser as coisas à sua maneira, esta falta de obediência é uma señal que uno deixou de viver em la fé ou por la fé. Vivemos por la fé. Ele dia de manhã não pertence a mim, não pertence a você, pertence a Deus. Então, eu apenas entrego nas mãos de Deus e que seja hecha a vontade de Deus. Vamos quedar por aqui hoje com esses 2 versículos. Próximo domingo, você pode invitar outras pessoas para participar da classe, porque a classe é edificadora. Próximo domingo, vamos a meditar nele versículo 3 e vamos a meditar nele versículo 4. Marca isso, Bíblia. Meditamos nesses 2 versículos. Assim que terminar aqui a classe, eu vou enviar para todos vocês ele estudo completo para que você possa ler novamente e edificar-se espiritualmente. Toda esta semana, coloque aí, por favor, por toda essa semana, estamos nos ungindo com ele perfume. Toda esta semana, aí está. Eu sou ele buen perfume de Cristo. Todos que estuvieron ayer, foi uma bendição, sim ou não? Foi uma bendição, principalmente a graduação de todos, dos novos obreiros. Todos os dias estamos nos ungindo com ele próprio perfume e determinando, Deus meu, eu quero exalar tu perfume. Eu quero ter a fragrância de tu perfume, mas não é a fragrância em la roupa, em la pele, é a fragrância de Cristo que sale desde adentro, obra do Espírito Santo. Manhã, lunes, coloque a placa, por favor, vamos estar falando de los objetivos dele perfume de Cristo. Que objetivo há em ter ele perfume de Cristo? E eu vou estar amanhã explicando qual é ele primeiro objetivo dele perfume de Cristo na vida de um servo. Por isso, às 9 da noite, estaremos nós outros falando sobre ele propósito dele perfume e não vá se olvidar de derrar sucídia preparada, lacídia preparada, vai pôr na Bíblia em lacídia, porque a que terminou o ayuno de Daniel, nós outros vamos seguir sendo uma búsqueda delante de lacídia que representará ele trono de Deus. Ele próprio Deus ali sentado, estaremos buscando ao Espírito Santo para nos fortalecer. E este último sábado estaremos na segunda reunião dele perfume de Cristo. Já hubo a primeira e vamos agora para a segunda. Aí como põe a placa, por favor, dele perfume de Cristo. Aí está, sábado, 24 de abril, 4 da tarde. Vai começar mais temprano, mas terminará mais temprano para que tu puedas ir à la casa e Deus lhe bendeci abundantemente. Aí está, para obreiros, para servos, para membros, para todos que querem participar. Daqui poucos minutos, ou daqui uma hora, nós outros vamos estar com a classe. Atenção, todos vocês que são da classe dele CPO, ponga aqui a imagem do livro. Vamos hoje participar da 7ª classe. Aí está. Estamos estudando este livro aí. Como vencer
sus guerras por la fé. Está muito bueno. São os CPOs que estão sendo preparados para que daqui a um tempo sejam graduados a colaboradores para ajudar a obra de Deus. Daqui a um rato, nós outros vamos estar com todos ustedes e nesta classe às 4 da tarde por link privado que eu tenho enviado para todos ustedes. Vamos falar com Deus. É momento de oração e antes de orar, deixe-me acordar. O programa Obreiro em Foco é às 9 da noite. De 9 da noite hasta 9:30, com a oração, com a busca do Espírito Santo. E depois, hasta as 10, nós outros seguimos conectados, porque 1/4 para as 10, o programa começa às 9:30, mas 1/4 para as 10, o senhor Obispo Gustavo, reunidos com todos nós outros, cada um, os obreiros em sua casa, os membros em sua casa, mas conectados, estamos orando por esta nação. Estamos orando, não despreze a oração. A oração é algo que ajuda demasiado a obra de Deus, mas que a oração abre portas, bendice aqueles que oram. Aqueles que oram, eles provam que dependem de Deus. Aqueles que não oram, eles não dependem de Deus. E a oração mueve a mão de Deus. Obreiros, colaboradores, CPOs, membros, todos que estão agora conectados, você deve participar, ou por la rede Aleluia, ou por la rádio Ecoantena 1030, ou por la rádio Sonorama. Em cada província há uma sintonia. Aqui em Guayaquil, Sonorama FM 103.7. Pode acompanhar também, ou pode acompanhar por Facebook Universal Equador. Ou seja, não há excusa. Só se uno não quer orar. Vamos agora agradecer a Deus. Espírito Santo, em o nome de nosso Senhor Jesus, lhe agradecemos por esta primeira classe de la meditação do livro de 1 Pedro, e a cada domingo vamos estar meditando. Bendiga a todos que participaram agora desta classe e foi muito bendecida, porque aprendemos que os escorridos eles sacrificaram para esparcir tu palavra em vários lugares. E eles, mi Padre, tiveram ele temor de predicar tu palavra com alegria e com prazer. Espírito Santo, que esta alegria de servir, que este prazer de servir nunca se apague em nós outros, para que nós outros venhamos glorificar tu nome mais e mais. Bendiga esta próxima reunião, a segunda reunião dele perfume, e a cada dia, todos os dias estaremos nos honrando com ele perfume que foi consagrado e na própria reunião dele perfume, que cada um pueda exalar ele perfume de Cristo em todos os lugares e sejam mais ganadores de alma. Entrego todos em tuas mãos. Amém e graças a Deus. Que Deus me los bendiga a todos, e daqui poucos minutos vamos estar na classe para os CPOs, e com segurança Deus bendecerá. Esta manhã, nele programa Obreiros em Foco, por Facebook Obreiros Equador, por YouTube Obreiros Equador Universal, por la rede Aleluia, por la rádio Ecoantena 1030 AM, por la TV Universal e por la rádio Sonorama 103.7 FM. Que Deus me bendiga a todos ustedes e hasta la próxima.